Lucas Moura, quando volta? Pois bem, São Paulo projeta a volta dele. Foi oferecido para o São Paulo. Essa foi uma informação que eu peguei até ontem. E eu acho que alguém comentou aí no chat que o Hernan também falou alguma coisa nesse sentido. Então, o pessoal fala assim: o São Paulo vai contratar qualquer merda, vai contratar qualquer lixo, qualquer trapo o São Paulo vai trazer para dentro e vai botar no clube. Então, é verdade. O Crespo já recusou bastante jogador aí. Como a gente já sabe, já recusou Thiago Mendes, Medina, a volta do Moreira, ele não se... A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Novidades em relação ao Luciano, uma constatação, uma evidência que sobrou ele, né? O São Paulo até oficialmente tem tratado agora nas redes sociais ele como a estrela da companhia, o Luciano, né? Não vinha sendo assim. Ele era o que ia sobrar no quarteto, agora não só é o único que tem do quarteto em campo, como está jogando e está resolvendo. Exato, a direção do São Paulo, essa mesma direção, cogitou negociá-lo várias vezes ao longo dessa mesma temporada. E agora, depois de gols decisivos na Libertadores, gols decisivos na Copa do Brasil e gols importantes no Brasileiro, inclusive no Clássico com o Corinthians e as lesões das demais estrelas, sobrou ele. Eu até fiquei, assim, não digo surpreso, mas a conta do São Paulo, além de postar nesta treino, do embarque, aquelas coisas, postou um clipe especial do Luciano. E aí, com o seguinte título: 10. As loucuras de Luciano pelo São Paulo Futebol Clube. Uma relação em busca da glória eterna, como se fosse aquela chamada Libertadores, um clipezinho do Luciano e tudo mais. Agora é Luciano e mais 10, como a gente está colocando. Que diferença. Na nossa capinha do vídeo pré-jogo. A minha preocupação, Tirone, é que é Luciano e mais 10 já há algum tempo, mas não dá para pensar num time sem Luciano. E, ao mesmo tempo, o paradoxo, não dá para o Luciano jogar todas as partidas numa frente tripla. Sem dúvida. Que o São Paulo, o Crespo, a comissão farão em relação ao Luciano daqui para frente? Semana que vem tem Copa do Brasil, daqui a 3 semanas a Libertadores, o Brasileiro tem rodada toda a semana e assim por diante. Tem uma expectativa, e só uma expectativa, de que talvez o Lucas possa voltar no jogo da Libertadores, que seria exatamente mais ou menos o período que acaba o prazo lá de 3 meses. Seria ali e tal, então poderia jogar, quer dizer, poderia estar pronto para jogar. Ele já começou o tratamento lá, para não ter mais dor e tudo mais, enfim. Ele está em tratamento há meses, né? Eu não tenho agora é a nova fase do tratamento. Depois da infiltração, né? Eu não nutro nenhuma expectativa sobre Lucas e Oscar até o final da temporada. Acho que quando os caras puderem jogar, ajuda, mas contar com ele não jogaria, ele não embarcaria para Caxias, ele jogaria pelo Sub-20, pelo Brasileiro Sub-20. São Paulo até ganhou a última partida pelo Brasileiro Sub-20, gol do Henrique, que é o outro que tem descido e subido, o Luca também, o Mike também, o Rian estava nessa, e o São Paulo é o último jogo, o São Paulo está eliminado do Brasileiro Sub-20. Aliás, um campeonato que classificam 8, São Paulo foi eliminado, mas pelo menos não foi rebaixado. Internacional de Porto Alegre e Atlético Mineiro, por exemplo, foram rebaixados. Enfim. Rebaixados, que coisa. O Luca não seria relacionado para Caxias, mas dependendo, porque vamos lembrar, o São Paulo tem 8 pendurados, dependendo de novos desfalques, ele poderia ser importante para a sequência que vem aí, né, Tino? Isso que eu estou falando. O que vale para o Luciano vale para todos os outros. São poucos, e o São Paulo vai entrar no mercado a cada contusão, como se o São Paulo mudasse ou ampliasse a sua busca no mercado a cada contusão que tem, né? E com delírios, tipo, não, traz o Hulk, porque o Galo não tá pagando. Essas coisas. Não, esquece. Não, aí não, gente. Aí não dá. São Paulo não tem grana,
A investida maior da janela vai ser no lateral direito, porque o São Paulo só tem um no elenco. O César. Aliás, o Mike voltou, né? Não, mas o Mike voltou a treinar, mas não está em Caxias. Não está em Caxias, não está à disposição ainda. Aliás, mas o São Paulo, né? O São Paulo quer um lateral. As notícias. Não, o São Paulo quer um lateral que faça a zaga também. Um cara que ocupe as duas posições, como se fosse o Ferrarense. Não. A minha apuração é que o São Paulo quer um lateral ala, mais ofensivo do que o Cedric. Que faz mais sentido, considerando que o time vai jogar com 3 zagueiros, né? Então, embora precise de mais um zagueiro, né? Então, assim, a prioridade, o São Paulo vai investir o que pouco que tem num lateral direito. As outras 2 posições carentes agora são a zaga e a meia, né? Com a questão do Oscar. Mas aí, cara, seriam caras, se o São Paulo conseguir caras, além de livres no mercado, caras de salário baixo, Série B, algo tipo, isso. Né? Então, não sonhem. Exato, tem mais 40 dias de janela aberta, mas a grana do São Paulo não vai aumentar em 40 dias, não vai mudar o plano. Então a emergência é a lateral direita, né? Por isso que a gente volta ao início do vídeo em relação ao Luciano. E a questão que vai bater na porta do São Paulo a partir do domingo, né? Porque o São Paulo, eu não sei como. E domingo à tarde. E vai jogar domingo às 4 da tarde contra o Fluminense. E a partir daí começa a Copa do Brasil, intercalando com o Brasileiro, depois a Libertadores, intercalando com o Brasileiro, e o elenco do São Paulo é o mais curto de todos que disputam 3 competições. Eu já falo isso desde lá atrás. Eu não sei como o São Paulo vai trafegar nas 3, sobretudo quando jogadores fundamentais estão fora e você não pode jogar todas as partidas com os seus jogadores principais. Arboleda consegue jogar todas? Não consegue. Luciano consegue jogar todas? Não consegue. Nem o André Silva conseguiria. Esse, para mim, é o enigma da temporada. Detalhe, o jogo de volta da Copa do Brasil é no sintético, né? Com esse isso. E uma semana depois tem Medellín, né? Então, de novo, para mim foi isso que esfarelou o São Paulo no final do primeiro semestre. É o desafio para o segundo semestre, sendo que as lesões continuam, né? Seguem em ritmo, aliás, avassalador. Bom, muito bem, só de novo, hein? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Todos sabem que o São Paulo não tem a totalidade dos direitos econômicos de nenhum atleta que subiu recentemente das categorias de base. O diretor adjunto da base do São Paulo explicou os motivos para isso, né? Isso acontece pois quando o São Paulo contrata esses atletas da base de outros clubes, esses clubes mantêm um percentual na negociação visando uma futura venda. Além de negociações que são feitas também com os próprios atletas quando eles fazem ali contrato profissional, etc. Os empresários, obviamente, que querem morder uma fatiazinha, né? Douglas Schwartzman disse o seguinte sobre isso, abre aspas. Lucas Ferreira é um exemplo disso. Ele foi contratado junto ao Boa Vista do Rio de Janeiro e seu clube anterior ficou com 40% dos direitos econômicos. O São Paulo, posteriormente, negociou a compra de um percentual maior, mas o Boa Vista não abriu mão de ficar com uma parcela dos direitos, fecha aspas. Esses clubes sabem muito bem do potencial que é a base de Cotia e do São Paulo Futebol Clube num cenário mundial. Por isso, eles escolhem manter um percentual do atleta que vem pra cá, né? Até porque eles sabem que no São Paulo a chance desses moleques ser vendido aumenta e muito, e vendido bem, né? Foi o caso do 15 de Piracicaba, por exemplo, que não quis vender a sua porcentagem por Beraldo. O São Paulo então vendeu Beraldo para o PSG e o 15 de Piracicaba teve um direito ali, uma quantia bem considerável, mais de 5 milhões de reais eles tiveram direito, né? O que na prática, isso significa que com 5 milhões de reais, eles mantêm o ano inteiro ali no futebol, tá ligado? 5 milhões de reais pro 15 de Piracicaba mantém o ano do 15, salva o ano do 15, deixa o 15 na maior tranquilidade. Até por isso eles não quiseram vender pro São Paulo o percentual que eles tinham. O São Paulo tentou comprar para ficar com o percentual maior da venda pro Paris Saint-Germain, mas eles não quiseram vender. Inclusive esse caso do Beraldo, eu nem sei se o São Paulo pagou ainda o negócio do Beraldo, tá? Porque o PSG pagou pro São Paulo e o São Paulo tinha atrasado o pagamento pro 15 de Piracicaba. Eu não sei que pé tá esse negócio aí. Vou apurar pra trazer pra vocês. Bom, a questão das negociações com os atletas também pesa pro São Paulo não ter a totalidade. Porque quando o São Paulo vai renovar com essa molecada, o São Paulo cede, na verdade, um percentual dos direitos econômicos pra eles mesmos.
Isso porque os empresários meio que exigem isso para assinar renovação ou contrato profissional. O jogador que o São Paulo tem maior percentual hoje é o Luan, que o clube tem 95% dos direitos econômicos do atleta. Lucas Ferreira, o São Paulo tem 80%, e há clubes interessados em sua contratação, inclusive. Se não for vendido nessa janela de transferências, muito provavelmente na próxima o Lucas Ferreira será vendido, tá? A próxima que abre aí no final do ano, começo do ano que vem. Então, vamos ver o que vai acontecer. E falando em jogadores da base, há 2 jogadores ali com futuro indefinido, tá? Matheus Belém e Pedro Vilhena, ambos retornaram por empréstimo após os estaduais, né? E eles já sabem que estão fora dos planos da comissão técnica do São Paulo, da diretoria. Seus representantes, então, estão conversando com alguns clubes aí das séries B e C do Campeonato Brasileiro. A ideia seria um novo empréstimo. Ainda não há nada acertado, tá? Pedrinho e Belém têm contrato com o São Paulo, ambos até dezembro do ano que vem. Pedrinho, inclusive, é meia, viu? Poderia ser uma opção após a lesão do Oscar, mas infelizmente não será. Pra mim, ele joga mais que o Rodriguinho, tá? Mas tudo bem. Em breve, o futuro desses 2 jogadores aí será definido, mas no São Paulo eles não jogam, pelo menos nesse ano, tá? A busca do São Paulo por um novo lateral direito está a todo vapor. Alguns nomes foram oferecidos, como o de Puma Rodrigues, né, rapaziada, jogador do Vasco. A diretoria mudou o perfil das buscas e agora quer um lateral que também faça a zaga. Apesar disso, a direção vai esperar a análise do Crespo ali em relação ao Mike. Caso o Mike convença Hernan Crespo de que pode render mais, as buscas vão esfriar. Nos últimos dias, João Lucas foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Zanqueta. O lateral de 27 anos tem como característica força ofensiva, chegada forte ao ataque e resistência física. João Lucas foi revelado pelo Bangu, Rio de Janeiro. Teve passagens por Flamengo, Cuiabá, Santos, Juventude e hoje está no Grêmio. Ele tem contrato com o Clube Gaúcho até dezembro de 2028, mas não tá se firmado, não conseguiu se firmar por lá. O nome de João Lucas foi levado à mesa do São Paulo, né? E o São Paulo, não sei se empolgou tanto. E o nome é levado, vários nomes são levados, até porque é sabido por todos que o São Paulo quer um lateral direito, né? Então, quando o São Paulo externa que tá interessado em contratação de lateral direito, vários nomes começam a ser oferecidos. A ideia é trazer um jogador experiente, mas não tão velho, né? João Lucas foi oferecido, mas não causou tanta empolgação internamente no São Paulo. Até existe a possibilidade de ele vir por empréstimo ou até mesmo em definitivo, mas com valores acessíveis. Mesmo assim, não empolgou a diretoria tricolor, pelo menos não neste momento. O São Paulo recebeu o nome, mas não demonstrou interesse na contratação até o momento dessa gravação, dia 23 de julho, né? O clube agora seguirá analisando o mercado e já há outros nomes mapeados, mas não tem nenhuma negociação com nenhum jogador. Você aceitaria João Lucas no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O nome foi oferecido, não significa que virá, mas foi oferecido, é notícia. O João Lucas foi oferecido para o São Paulo. Essa foi uma informação que eu peguei até ontem, e eu acho que alguém comentou aí no chat que o Hernan também falou alguma coisa nesse sentido. O João Lucas foi oferecido para o São Paulo, ele já jogou no Cuiabá, eu lembro dele do Cuiabá e no Santos. Não gosto, não acho bom e também não gostaram do São Paulo. Então, só para dizer isso para vocês, entre os jogadores oferecidos, então o pessoal fala assim, o São Paulo vai contratar qualquer merda, vai contratar qualquer lixo, qualquer trapo o São Paulo vai trazer para dentro e vai botar no clube. Não, é verdade. O Crespo já recusou bastante jogador aí, como a gente já sabe, já recusou Thiago Mendes, Medina, a volta do Moreira ele não se entusiasmou, esse João Lucas ele não quis. Então assim, o Mike tá lá trabalhando, ontem fez um treino intenso, tá se dedicando, óbvio que é um menino, vai ainda passar por momentos de altos e baixos, mas ele tem muito potencial, principalmente potencial físico. E é uma das coisas importantes para nós ter uma opção para sustentar uma provável saída do Cédric do campo, para colocar um jogador mais descansado, mas é um jogador novo, tá? Então, assim, fiquem com essa questão. Vamos trazer qualquer lixo que tem aí na frente. Não é bem assim. Então, já estou dando um exemplo também, exatamente para mostrar essa coisa para vocês sobre este assunto. O São Paulo não se interessou pelo João Lucas e a coisa não avançou com ele, tá? Então, tá aqui, mas ele foi oferecido. A gente tem, obviamente, que mencionar este assunto. O São Paulo pode ir atrás de jogadores nesse semestre. Agora preste atenção que isso é uma informação. Isso é informação. Neste semestre, o São Paulo pode correr atrás de alguns jogadores do Atlético Mineiro. Mas não para esta janela. Então fica a informação para vocês. Para o início do próximo ano,
para o próximo ano, o São Paulo deve e pode olhar jogadores do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro fez um acordo com os jogadores de permanecer até o final da época, final do ano lá com o Atlético Mineiro, e quem quiser sair, o Atlético Mineiro facilitaria a saída dos jogadores ou em trocas ou em vendas. Os jogadores do Atlético Mineiro já estouraram como é que chama? Os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pessoal que pergunta, Scarpa, Igor Gomes, Hulk, Rony, quem mais que os caras falam? Júnior Santos, né? Todos os jogadores já estouraram jogos, gente. Todos os jogadores. Então, assim, tira da cabeça de vocês. Foquem que próximo ano é possível. O São Paulo, sim, tem um olhar para alguns jogadores para futuro, não para este momento. Combinado com vocês? Então, assim, para a gente não ficar rodando em círculo, nem ficar insistindo nisso. Ontem, muita gente ficou mandando mensagem, me perguntando 150 nomes do Atlético Mineiro. Fica aí, isso é informação para vocês. Apurei do lado do Atlético Mineiro e apurei do lado do São Paulo. Se o São Paulo for atrás de jogadores do Atlético Mineiro, será para 2026. O São Paulo pode aproveitar esse acordo com a boa relação que tem com o Atlético Mineiro e este acordo que o Atlético Mineiro fez com os jogadores deles, de que poderia facilitar a saída de quem está insatisfeito e não saísse agora e tirasse a ação da justiça, essas coisas todas do litígio, aí a gente ficaria tranquilo. Combinado? O próprio Douglas também comentou aí sobre o Matheus Tsimikas, que é um jogador de 19 anos, camisa 9 do Stuttgart, é titular do Sub-20 do Stuttgart, e ele chamou a atenção dos dirigentes do São Paulo, porque é um jogador que tem, além de uma estatura boa, 1,86, é um jogador muito forte e muito rápido. Ele não é nem aquele cara grandão e forte que é lento, e nem aquele cara que é forte e pesado, ou seja, ele é um jogador bastante completo. O próprio Stuttgart, quando o São Paulo falou, gostei desse aqui, para a gente fazer uma parceria, para deixar ele ficar um tempo em Cotia no intercâmbio, o próprio Cacau, que é o diretor do Stuttgart, que foi jogador do Stuttgart durante muitos anos, até naturalizado alemão, para quem não sabe aí, ele jogou na época, ele era um meia, e o Cacau é diretor das categorias de base deles, foi ele que inclusive intermediou essa parceria com o São Paulo, e aí vieram outros diretores também, etc e tal. Só que o menino, aí o Matheus Tsimikas, não vai ser liberado pelo Stuttgart, apesar do São Paulo ter gostado do menino, porque obviamente ele é titular absoluto deles, é artilheiro do campeonato lá alemão, que ele joga sub-20, e obviamente o Stuttgart não vai se livrar do jogador, mas o São Paulo fez uma tentativa, né? Deu uma de malandro, deu um miguezão lá para tentar puxar isso aí, para a gente conseguir fazer buscar o jogador aí para poder encorpar o time de Cotia. Com relação a isso, está aqui do meu lado também Matheus Tsimikas. O Mike, até onde eu sei, fez um treino decente ontem, foi analisado e está sendo analisado e será observado cada vez mais, muito empenhado, está ciente que a chance dele é agora, que ele precisa desempenhar e precisa mostrar pela chance que ele estava pedindo tanto há tanto tempo. Desculpa, nem consegui segurar aqui. E aí, ele sabe que o momento é agora, está ciente, muita gente conversando com ele, desejando força, e ele, segundo ele, está preparado para se dedicar, e o Crespo está aí com essa missão de analisar, ver se gosta ou não gosta do nosso amigo Mike. Finalmente, depois de tantos pedidos, desde o final do ano passado, começo desse ano, com pedidos, a gente consegue, de repente, analisar o Mike agora. No que diz respeito ao Moreira, a gente já falou bastante sobre ele ontem, está lá na Áustria fazendo a pré-temporada com o Porto. Vou falar agora sobre essa coisa aqui do Lucas, que é a melhor informação que eu posso dar para vocês. Aí a gente vai e atualiza um pouquinho sobre negociações de reforços, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. A informação do Lucas, tá? Exclusiva para vocês. O Lucas fez o procedimento no joelho, aplicou lá a injeção, que não foi cirurgia, foi uma aplicação de uma injeção no joelho, para retirar lá, para poder fazer um tratamento de dor, tá?
E o resultado disso é que o Lucas, depois de muito tempo, prestem bem atenção que isso é uma informação exclusiva, depois de muito tempo, o Lucas não está mais sentindo dores no joelho. A primeira reação dele nesta segunda-feira, que ele voltou a treinar depois de ficar o sábado e o domingo em repouso após a aplicação do procedimento, foi que ele não sentiu mais as dores fortes que ele estava sentindo. Essa informação, eu peguei essa informação, inclusive, agora de manhã, e estou aqui repassando para vocês sobre esse assunto, beleza? Lucas Moura, quando volta? Pois bem, São Paulo projeta a volta dele para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Contra o Atlético Nacional, dia 12 de agosto, e o Lucas precisa se recuperar em até 20 dias para cumprir o prazo estabelecido. Ontem ele realizou apenas exercícios físicos na parte interna do CT. O Lucas, que não atua desde 6 de maio, quando entrou no segundo tempo contra o Alianza Lima do Peru, e não é titular desde a eliminação do Paulistão em 10 de março contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, Lucas, projeção do São Paulo é que volte no dia 12 de agosto, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, jogo de ida, fora de casa, contra o Atlético Nacional. O São Paulo, que publicou recentemente, né, a gente trouxe por aqui na programação do Arquibancada Tricolor o relatório médico do Lucas, falando que confirmando que as dores são o que mais atrapalham nesse momento. Mas a projeção é essa, JP. Volta até as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. Tomara que consiga voltar bem também, né, Boni? Uma lesão muito chata, complicada. Ele vai passar por um processo de infiltração. Não é aquela infiltração que a galera costuma fazer, né? De, vai colocar infiltração para conseguir jogar um jogo específico, né? Aquele famoso assim, chegou na final, tá lesionado, vai colocar infiltração. Não é esse tipo de infiltração. É uma injeção analgésica, perdão. É até difícil falar, né? Injeção analgésica para diminuir as dores do Lucas e ele não só aguentar jogar as oitavas de final da Libertadores, mas conseguir aguentar todo o restante de temporada, né? Aí não sei se no final da temporada, dependendo do estado que ele ficar em questão de dores, em questão de condição física, se vai ter um outro tratamento ou se eles vão tentar fazer só esse tratamento mesmo para que não tenha nenhuma intervenção cirúrgica, né? Mas, de fato, a gente fica preocupado, porque o Lucas, tudo bem, não fez cirurgia, não teve nenhuma intervenção cirúrgica, mas ele vai passar por um processo de recuperação que também é chato. Ele vai fazer essa infiltração, ele já está um tempo lesionado, ele lesionou contra o Palmeiras, ele volta, joga contra o Fortaleza e também contra a equipe do Alianza Lima, né, que foi inclusive onde ele sofre a nova lesão, e aí, de fato, ele tem essa pausa aí durante alguns meses. Então isso tira a questão da condição física dele, isso também aumenta a chance dele voltar um pouco mais devagar. Vamos ver como que vai funcionar esse tratamento que o São Paulo optou por fazer. Vamos torcer para que dê certo, para que ele realmente volte para as oitavas de final da Libertadores. A gente sabe a importância que tem o Lucas. Só atualizando a galera que está chegando por aqui, o Marcos Vinícius mandou bom dia, JP, pé frio. Não é mais, tá? Não é mais. E o André Luiz, assim, agora sim atualizado, mandou JP quente, nunca duvidei. Então, uma ala da torcida tricolor da arquibancada está com você, JP. Fique tranquilo. Então, essa é a notícia com relação ao Lucas. Esperamos que dê certo o prazo, que ele volte realmente para as oitavas de final da Libertadores.